Dentro desse aquário, os peixes têm que fazer de tudo para não serem escolhidos pelos clientes do restaurante. Mesmo assim, eles ainda têm que assistir seus amigos virando o almoço de alguém. Porém, um desses peixes não quer aceitar esse destino. Será que ele vai conseguir escapar do aquário? Assista até o final e descubra. Vemos alguns barcos parados num cais do porto. Em seguida, diversos homens estão passando em meio a bandejas cheias de peixes. Eles acabaram de ser pescados. Um dos homens que carregava uma dessas bandejas acabou deixando um dos peixes cair. Esse, por sinal, é o protagonista do filme, o peixe. Ele se assusta e teme por sua vida ao ver pássaros voando. Porém, logo em seguida, um outro homem o pega no chão e coloca em uma bandeja. Essa bandeja é levada até um caminhão com diversos tanques cheios d'água. Lá dentro, o peixe se reúne a diversos outros. Em seguida, vemos que ele observava enquanto um homem negociava o valor com outro do lado de fora. Depois disso, vemos um restaurante de frutos do mar. Na frente da loja existem diversos aquários com vários peixes diferentes e até mesmo um aquário apenas com grandes caranguejos. De repente, o caminhão com os tanques cheios de peixes chega até esse restaurante. Vemos que inúmeros peixes são colocados ao mesmo tempo no mesmo aquário. São tantos peixes que todos ficam imprensados uns com os outros. Podemos ver que o protagonista está muito assustado com essa situação, porém os outros peixes também estão. Não satisfeito, o dono do restaurante ainda acha que cabem mais peixes ali, e seu funcionário então coloca mais peixes ainda lá dentro. Depois disso, vemos diversos clientes dentro do restaurante já almoçando. A família do dono também está lá. A família está almoçando um prato com um peixe fresco que acabou de ser escolhido por eles em um dos aquários. Vemos que a cabeça desse peixe ainda está se movendo. O filho mais velho pergunta o que aconteceria se eles colocassem um peixe daquele tamanho no aquário que eles têm dentro de casa. Entretanto, ele não obtém respostas. Em seguida, alguns clientes chegam ao restaurante e o dono oferece o protagonista que acabou de chegar no aquário para ser devorado por eles. Entretanto, o homem não gostou do preço e sua esposa também não gostava daquele tipo de peixe. Por sorte, o protagonista conseguiu mais um dia de vida. Ele então foi colocado em um outro aquário. Nesse aquário, vemos diversos tipos de peixes diferentes, e uma coisa eles têm em comum: todos estão boiando de cabeça para baixo. Eles fingem não estar mais vivos para que os clientes não os escolham. O protagonista, entretanto, está desesperado, batendo nos vidros do aquário, tentando de qualquer maneira escapar dali. Durante esse tempo, o cliente que acabou de chegar optou em escolher um peixe da mesma espécie do protagonista. O dono do restaurante então quase o pega com sua rede, mas escolhe pegar um outro que já estava naquele aquário antes. Os peixes têm que observar enquanto seu colega de aquário é preparado ainda vivo pelo dono do restaurante. O protagonista está desesperado, ele não sabe o que fazer. Por apenas um segundo, ele não foi escolhido no lugar do outro peixe. Depois que o restaurante fecha e os funcionários vão embora, o peixe começa a se bater contra as paredes do aquário, tentando quebrá-las. Ele quer fugir de qualquer maneira. Porém, um dos outros peixes diz que ele não vai conseguir quebrar a parede invisível, não importa o quanto ele tente. Só que o protagonista apenas pensa em voltar para o mar. Em uma de suas tentativas, ele bate tão forte contra o vidro que até mesmo perde a consciência por um tempo. Os outros peixes se reúnem e começam a assistir o que ele estava fazendo. Um deles diz que isso é normal em diversas fazendas de peixe. Sempre tem um que quer aparecer mais do que os outros e fica tentando escapar. Enquanto eles conversavam, a enguia de repente fez com que todos entrassem em fila. Isso acontece toda a noite. A enguia coloca todos para ficar em fila e de repente do fundo do aquário surge o líder. Ele é o peixe mais velho de todos e está ali há muito tempo. Assim que ele aparece, a enguia o coloca a par de todos os acontecimentos. O líder fica o dia inteiro por baixo do aquário para não ser pego pelos donos do restaurante. Assim ele permanece vivo há muito tempo. Ele, entretanto, fica incomodado com o comportamento do novo peixe. Ele então parte para cima do protagonista e pergunta se ele deseja viver. O protagonista diz que vai fugir dali, não importa o que tenha que fazer. O líder então o acerta e o faz perder a consciência. Em seguida, ele diz que é assim que o protagonista vai sobreviver, fingindo estar sem vida quando os humanos aparecerem. Enquanto estava inconsciente, o peixe começou a sonhar. Ele sonhava que tudo aquilo não se passava de um sonho e que logo ele acordaria e estaria de volta no mar com seus amigos.
amigos. Nesse sonho, ele se lembra de tudo o que aconteceu, até mesmo a parte que ele ficava imprensado no aquário quando chegou. Ele também sonha com as coisas que os donos dos restaurantes fazem com os peixes e fica muito triste por ter assistido outros peixes terem aquele destino. Na manhã seguinte, ele acorda e infelizmente ainda estava no aquário. De repente, um humano joga um outro peixe quase sem vida dentro do aquário. Esse peixe já não conseguia mais se mover, porém ainda tinha esperanças em conseguir sobreviver. Nesse momento, a enguia aparece e o empurra até a beira do compartimento onde o líder fica. Enquanto o peixe pedia por ajuda, dizendo que conseguiria sobreviver, o líder de repente o puxou lá para baixo. Depois de alguns segundos, seu corpo foi devolvido, porém já não era mais o mesmo. Agora estava sem vida. Na mesma hora, todos os outros peixes, incluindo a enguia, partem para cima dele para se alimentar. Isso mesmo, os humanos alimentam os peixes do aquário com outros peixes que estão perdendo a vida. Ao ver essa cena, o protagonista fica desesperado. Ao perceber que o aquário estava sem cobertura, ele simplesmente dá um salto para fora do aquário. No chão, ele se esforça e pula tentando alcançar o oceano. Só que antes de conseguir chegar até lá, o peixe acaba perdendo o fôlego e desmaia. Um dos funcionários sai de dentro do restaurante, o encontra no chão e o coloca de volta no aquário. Todos os peixes ficaram em choque com o que acabou de acontecer e o líder não parece nem um pouco satisfeito com isso. Por causa dessa tentativa, os peixes deram um nome para o protagonista, Padak. Esse nome é por causa do barulho que ele fazia quando pulava no chão tentando fugir. À noite, mais uma vez, a enguia coloca todos os peixes em fila. Chegou a hora da charada. Quase todos os dias à noite, o líder coloca todos em fila e faz uma pergunta sobre o oceano. Todos os peixes, menos o protagonista, não conhecem o oceano, pois nasceram em aquários. Entretanto, o líder veio de lá e faz essas perguntas com um objetivo. Quem errar terá parte de sua cauda devorada pelos outros peixes. Ele então faz a pergunta: quantas nadadeiras tem uma estrela do mar? O primeiro a responder é Padak, o protagonista. Como viveu sua vida inteira no mar, ele sabe que uma estrela do mar tem 5 nadadeiras e responde corretamente. Os outros peixes, entretanto, respondem números aleatórios. Um diz 50, outro diz 51, outro 40, e então o líder diz a resposta certa. Segundo ele, uma estrela do mar tem 50 nadadeiras. Nesse momento, Padak acha estranho e começa a questionar o líder, pois ele sabe que essa resposta está errada e duvida que o líder já tenha ido para o mar alguma vez. Entretanto, como sua resposta era a mais errada, os outros peixes não querem nem saber. Eles tentam segurar Padak para devorar uma parte de sua cauda. Um dos peixes até mesmo consegue morder sua cauda, porém Padak consegue escapar e o maior dos peixes acaba caindo em cima desse que havia o mordido. Por consequência, ele fica inconsciente. Esse peixe é o menos amigável do aquário. Ele sempre perturba os outros peixes. No dia seguinte, ele fica correndo atrás de Padak para tentar se vingar. Porém, um dos outros peixes do aquário o impede. De repente, seres humanos aparecem e os peixes fingem estar sem vida. Menos Padak. Os outros peixes sabem que irão sobreviver se fizerem isso. Depois que os humanos vão embora, vemos que o peixe que acabou de defender Padak virou seu amigo. Ele então pergunta por que Padak tentou tirar sua própria vida pulando do aquário no dia anterior. Entretanto, Padak explica que estava apenas tentando voltar para casa. Nesse momento, seu amigo entende que Padak veio do oceano, assim como o líder do aquário. Enquanto conversavam, Padak tentou fazer seu amigo ouvir o barulho do oceano. Enquanto isso, vemos um flashback. O líder se lembra do passado, no dia que ele chegou até aquele aquário. Lá já existia um peixe fêmea da mesma espécie que ele. Esse peixe veio do oceano, diferente dele que foi criado em aquários. Esse outro peixe também havia tentado fazer o líder escutar o barulho do oceano. Entretanto, o líder não queria fazer isso. Ele acha que peixes criados em aquários não podem ouvir o barulho do oceano, sem contar que eles estão fadados a perder a vida de qualquer maneira, pois um dia um humano irá devorá-los. Ao ouvir isso, a outra peixe fala que se eles fingirem não estar com vida, eles não serão levados pelos humanos. Ela então insiste e tenta ensinar ao líder como fingir estar sem vida. Ele não quer fazer isso, mas depois que ela insiste, o peixe finalmente finge estar sem vida. Enquanto ele estava de olhos fechados, a outra peixe continuou insistindo para que ele continuasse daquele jeito.
momento. Assim que ele abre os olhos, entendemos qual era o motivo. Humanos haviam aparecido e a escolheram. Ela não queria que o líder fosse levado também. Depois disso, ele teve que observar enquanto sua única amiga perdia a vida na mão do cozinheiro. No presente, o líder sai desesperado de dentro de seu esconderijo. Ele estava sonhando com essas memórias. Muito assustado, ele lentamente se acalma e os outros peixes não entendem o que estava acontecendo. Depois que ele volta para seu esconderijo, Padak começou a conversar com seu amigo. Ele contou que já esteve em diversos lugares diferentes do oceano e conseguia falar a língua de diversas outras espécies. Ele até mesmo falava a língua dos caranguejos. Seu amigo fica impressionado com isso. Ele queria poder conhecer todo o oceano. Porém, Padak diz que o oceano é muito grande e ele conhece apenas um pequeno pedaço dele. Em seguida, o amigo pergunta se Padak não tinha medo do oceano, pois uma vez ele ouviu o líder dizer que no oceano existiam peixes gigantescos que devoravam outros peixes, e um peixe criado em aquário não conseguiria sobreviver nem um dia lá. À noite vemos que os peixes estão pensando no que Padak está fazendo enquanto o líder observa tudo. Eles estão começando a achar que Padak realmente consegue arranjar um jeito de escapar. Um deles também acha que mesmo que Padak seja do oceano, ele não conseguirá escapar, pois até mesmo o líder, que também é do oceano, nunca tentou. Entretanto, o peixe amigo de Padak confia cegamente nele e acha que ele irá conseguir. De repente, o líder aparece. Ao vê-lo, os peixes entram em fila. Ele fica irritado com a enguia, pois ela não havia colocado os peixes em fila para a hora da pergunta. Entretanto, a enguia questiona a liderança dele, pois agora eles possuem outro peixe que também veio do oceano. Irritado, o líder parte para cima de Padak. Padak não entende como um peixe que também veio do oceano tenta fazê-lo não tentar fugir. Padak então pergunta ao líder se ele não quer voltar para o oceano. Extremamente irritado, o líder grita com Padak e diz que todos os peixes ali são do aquário, e esse é o único lugar que eles conhecem. Em seguida, o peixe parte para cima de Padak, porém Padak desvia. Todos os outros peixes agora estão em choque, pois sabem que esse tempo todo o líder estava mentindo. Ele nunca esteve no oceano. Envergonhado e irritado, o líder fala para eles fazerem o que quiserem e depois volta a se esconder. Nesse momento, a enguia coloca Padak como o novo líder. A partir de agora, ele é quem vai fazer as perguntas durante a noite. A enguia então faz Padak se lembrar de tudo o que aconteceu e depois tentar se lembrar de como era sua vida no oceano, para que assim ele possa criar uma boa pergunta. O objetivo da enguia era fazer Padak criar uma pergunta que incentivasse os peixes a sobreviver. Padak então pensa em alguma coisa e manda os peixes se juntarem. Padak então diz a charada. Eles têm que descobrir uma maneira de escapar dali. O amigo de Padak responde primeiro. Ele diz que ouviu falar que eles têm almas e essas almas são livres. Portanto, se eles se transformarem em almas, eles poderão ir para o oceano. Entretanto, um dos peixes diz que para virar alma, eles têm que perder a vida primeiro. Mesmo assim, o peixe não desiste e diz que o outro peixe falou que se eles perderem a vida, eles conseguirão fugir dali. Entretanto, esse outro peixe fica irritado, dizendo que nunca disse algo como isso. Outro peixe então diz que a última maneira de escapar dali é quebrando a parede invisível. Os outros peixes então perguntam como ele faria isso, pois se baterem muito no vidro, eles perderão a consciência. Porém, o próprio peixe que deu a ideia não tem uma resposta. O outro peixe então diz que a única maneira de escapar é esperando por um dia que chova muito e essa chuva faça o nível do oceano subir e invadir o restaurante. O último peixe então dá uma resposta diferente. Ele diz que se os peixes não conseguem quebrar a parede invisível, então talvez os caranguejos que estão no aquário de baixo consigam. Nesse momento, o amigo de Padak tem uma ideia. Ele sabe que Padak consegue falar a língua dos caranguejos. Padak então diz que pode pular para dentro do aquário dos caranguejos e conversar com eles. Lá, ele vai tentar convencê-los a quebrar a parede invisível. Entretanto, um dos peixes diz que os caranguejos simplesmente iriam tirar a vida de Padak antes que ele pudesse fazer alguma pergunta. O amigo de Padak, entretanto, confia nele e fala que ele é o único que conseguiria completar tal missão. O amigo de Padak então diz que ele é do oceano e peixes do oceano são diferentes, pois o líder uma vez disse
essa mesma coisa. Padak, entretanto, diz para eles pararem de escutar o que o líder fala. Segundo ele, o líder não sabe de nada sobre o oceano. Um dos peixes não gostou do que Padak falou sobre o líder e tentou defendê-lo. Eles acham que sem o líder eles não teriam conseguido sobreviver tanto tempo ali no aquário. Padak então diz que eles não pensam, porque eles acreditam nisso. O líder só conseguiu sobreviver pois ele é fino o suficiente para caber no pequeno espaço que tem embaixo do aquário. Ele na verdade não tem nada de especial. Ele diz que conhece o oceano, mas na verdade ele não sabe nada sobre o oceano e é apenas um mentiroso. Padak diz que as perguntas do líder não servem para nada. Comer a cauda de outro peixe quando você está com fome não vai ajudá-lo em nada. Por causa dessa discussão, os peixes começam um embate. A enguia, assistindo a isso, volta para o seu canto. Um dos peixes que estava descendo o cacete em Padak é surpreendido pela presença do líder que apareceu de repente. O líder então fala algo terrível para Padak. Ele diz que o peixe já estava sem vida desde o momento em que apareceu no aquário. O líder fala para ele não se iludir achando que está vivo. Quem já perdeu a vida não pode viver nunca mais. Ele então manda Padak e os outros simplesmente fingirem estar sem vida como eles sempre fizeram. Padak, entretanto, não aceita isso e diz que os peixes estão vivos e têm que sentir tudo que eles nasceram para sentir. O aquário não pode prendê-los. O filme corta para o dia seguinte. É dia de lavar os aquários. Então os funcionários têm que retirar os peixes de dentro e colocá-los em bacias. Padak pergunta onde está o líder e os outros peixes falam que os humanos não conhecem o lugar que ele se esconde, por isso não o levaram para a bacia. Padak quer aproveitar essa oportunidade para fugir dali e voltar para o oceano. Ele chama seus amigos para irem com ele. Entretanto, eles não querem, pois acham que não teriam chances de chegar até lá. Os humanos os veriam antes. Padak então decide ir sozinho e pula para fora da bacia. Depois dele, seu amigo também pula. Os dois tentam desesperadamente saltar e chegar até o oceano. Enquanto eles pulavam, um carro chegou e uma mulher saiu de dentro dele. Era uma cliente. Padak conseguiu passar por ela e já estava quase caindo no oceano. Entretanto, a mulher, sem ver o que estava acontecendo, acabou pisando na cauda do amigo de Padak. A mulher então chamou os funcionários do restaurante e um deles veio buscar os peixes. Padak, entretanto, já estava na beira, quase caindo para o oceano. Ele viu o desespero no olhar de seu amigo e decidiu não ir para o oceano para ficar ali e ajudá-lo. Durante a noite, vemos que Padak está triste no fundo do aquário. De repente, um dos funcionários aparece e joga um peixe já quase sem vida lá dentro para os outros peixes se alimentarem. O amigo de Padak o chama para ir se alimentar, porém o peixe não quer. Como sempre, o líder é o primeiro a se alimentar. Ele puxa esse outro peixe para seu esconderijo. Lá dentro, o outro peixe fala que já está quase perdendo a vida, pois seus pulmões foram danificados por um tubo de oxigênio. Ele então manda o líder devorá-lo. Entretanto, o peixe ri do líder. Ao perguntar qual o motivo da graça, o peixe responde que o líder é como todos eles. Ninguém ali tem nenhuma esperança em sobreviver. O líder diz que está vivo e tem toda a liberdade que precisa. Entretanto, o outro peixe debocha dele. Como o líder pode estar vivo se ele vive embaixo de um recipiente de metal? Aquilo não pode ser chamado de liberdade. O peixe então fala pro líder viver um longo tempo daquele jeito, escondido ali embaixo, e dá mais uma risada. Irritado, o líder parte para cima dele furiosamente e começa a devorá-lo. Entretanto, assim que vê os outros peixes o observando, ele larga o peixe. Todos então partem para cima daquele peixe para se alimentar, menos Padak. O protagonista pensa em confrontar o líder, porém ele usa essa oportunidade para saltar para fora do aquário e ir conversar com os caranguejos. No aquário dos caranguejos, Padak tenta convencê-los a ajudá-los a escapar, porém nenhum deles dá ouvidos ao peixe e começam a tentar devorá-lo. Nesse momento, o filho do dono do restaurante sai de lá de dentro e consegue salvar Padak. O jovem então coloca Padak no aquário que ele tem dentro de casa. Todos assistiram a essa cena e ficaram preocupados com Padak. Eles viram que o peixe havia sido danificado no aquário dos caranguejos. O líder então diz que isso não importa, pois Padak perderá a vida de qualquer maneira, pois foi levado por um humano. Ele então volta para seu esconderijo. Vemos que por causa dos danos, Padak acabou perdendo a consciência lá dentro do aquário dos humanos. Entretanto, depois de um tempo, ele
acordou e um dos peixinhos dourados do aquário estava brigando com ele. O pequeno peixe dizia que ele é um peixe que foi criado para ser devorado por humanos e mandava que ele saísse de seu aquário. Dominado pela fome, Padak não tem outra escolha. Ele começa a devorar os pequenos peixes. Enquanto isso, no outro aquário, o amigo de Padak desafia o líder. Ele diz que vai pro aquário dos caranguejos tentar conseguir uma resposta. Porém, o líder dá uma pancada nele e diz que ele pode perder a vida se quiser. Pelo menos ali no aquário, os peixes podem se manter sem fome e sobreviver o máximo possível. Ele então fala para os outros peixes que não vai perdoar ninguém que fale sobre fugir mais uma vez. Enquanto isso, o amigo de Padak saltou para o aquário dos caranguejos. O próprio Padak, que estava no outro aquário tentando devorar o último peixinho, acabou derrubando a estátua de um cavaleiro que tinha uma espada. Essa espada se partiu e acabou entrando no corpo de Padak. Por causa disso, ele acabou perdendo a consciência. Seu amigo, que estava no aquário dos caranguejos, foi furiosamente atacado por eles. Depois de um tempo, vemos que o funcionário do restaurante pegou o corpo do amigo de Padak e colocou em seu aquário. Ele já estava sem vida. Os outros peixes então partiram para cima dele para se alimentar. O líder, vendo isso, ficou extremamente irritado e tomou o corpo do amigo de Padak. Ele questionou os outros peixes sobre como eles tinham coragem de se alimentar de um amigo. A enguia então diz que esse peixe era amigo deles quando estava vivo. Agora ele é um alimento delicioso. Enquanto eles conversavam, um funcionário colocou Padak de volta no aquário. Nesse momento, ele observou o líder em cima do corpo de seu amigo e achou que o líder o estava devorando e partiu para cima dele. Eles começaram um embate e nesse tempo, 2 clientes chegaram. O funcionário do restaurante então pegou o líder para ser preparado. Enquanto estava em cima da tábua, o líder ficou desesperado ao ver todos os outros peixes sem vida. Diversos peixes sendo devorados e outros colocados na panela. Nesse momento, ele percebeu que não queria perder sua vida. Porém, agora é tarde. O funcionário pega sua faca e depois de amolá-la, a coloca sob a cabeça do líder. E nesse momento, a dona do restaurante aparece e diz que os clientes escolheram outro peixe. O líder foi salvo no último segundo. Chamando o peixe de sortudo, o dono do restaurante o coloca de volta no aquário. No fundo do aquário vemos o pedaço da espada que havia entrado no corpo de Padak. O líder então vai conversar com ele e os dois se entendem. Padak compreende que tudo que o líder queria era salvar seus amigos e permitir que eles vivessem o máximo possível. Agora, os 2 peixes são melhores amigos. Entretanto, Padak é levado pelo dono do restaurante. Antes de partir, ele fala para o líder nunca desistir e diz que sempre estará com ele. Vemos então Padak em cima da mesa sendo servido para os clientes. O líder observa desesperado, cheio de raiva, enquanto os clientes se alimentam de seu amigo. No dia seguinte, no momento em que o dono do restaurante aparece para abrir o aquário, o líder dá um salto para fora. Isso assusta o dono do restaurante, que acaba caindo para trás. Desesperadamente, o líder começou a saltar, tentando chegar ao oceano. No meio do caminho, ele se cansou, porém começou a ouvir a voz de seu amigo o mandando não desistir, dizendo que faltava só mais um pouco. O líder então ganhou forças e conseguiu continuar a jornada. Ele já conseguiu chegar até a beirada, porém no último instante, o dono do restaurante o pegou. O homem riu, dizendo que o peixe nunca conseguiria escapar. Ele então observou alguma coisa diferente na boca do líder. Ao se aproximar, percebemos que dentro da boca do líder estava aquele pedaço da espada da estátua. O líder então a arremessa contra o rosto do homem, que se assusta e o joga para frente, fazendo-o cair no oceano. Todos os peixes entram em choque com o que acabou de acontecer. Caído no chão, o dono do restaurante olha para a pequena espada e ri. Depois a joga fora e volta para o restaurante. Vemos que a amizade salvou a vida do líder. Ele agora está preparado para nunca desistir de seus sonhos. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de assistir a outros como esse aqui no canal. Obrigado por assistir. Até o próximo.